Olá, queridos. Eu sou o mediador Gabriel Vitor de Matemática e eu estou vindo aqui para dar continuidade ao assunto de áreas de figuras planas. Começamos a aula passada estudando os retângulos. Dado um retângulo cujo comprimento tem medida bzinho e a largura tem medida hzinho, nós vimos que a área desse retângulo pode ser dada como produto entre as duas dimensões, comprimento e largura. Ainda podemos chamar a medida bzinho de base, a medida hzinho de altura, e também tomar a fórmula da área do retângulo como base vezes altura. Vimos também o quadrado. O quadrado é o quadrilátero que possui os 4 lados congruentes e os 4 ângulos congruentes a 90 graus. Dessa forma, dado o quadrado cuja medida do seu lado é azinho, temos que a área desse quadrado vai ser azinho ao quadrado. Isto é, a área do quadrado é sempre o lado elevado ao quadrado. Vimos também na aula passada que, dado um triângulo de base com medida Bzinho e altura com medida Hzinho, temos que a área desse triângulo pode ser calculada pelo produto entre a base e a altura dividido por 2. A última figura vista na aula passada foi o círculo. Dado um círculo de raio R, nós podemos calcular a área desse círculo fazendo o produto entre o quadrado do raio e o π, chegando na nossa fórmula, cuja área do círculo é π vezes raio ao quadrado. A primeira figura que estudaremos hoje é o paralelogramo. O paralelogramo é o quadrilátero que possui lados opostos paralelos e congruentes, ou seja, os lados opostos à direita e à esquerda são iguais de medida zinho, e os lados opostos de cima e de baixo têm medidas iguais a bzinho. Traçando a altura relativa aos lados de medida bzinho, nós podemos perceber que o paralelogramo ele possui um triângulo à esquerda e um outro quadrilátero à direita. Comparando o triângulo deste outro quadrilátero, podemos perceber que esse triângulo irá se encaixar perfeitamente do lado direito do quadrilátero que restou. Dessa forma, transferindo o triângulo para o lado direito, nós podemos perceber que, ao recortar esse triângulo do paralelogramo e colocar do outro lado, nós temos que a área do paralelogramo se assemelha à área de um retângulo. Assim, dado um paralelogramo de lado com medida bzinho e altura relativa a esse lado com medida hzinho, temos que a área do paralelogramo é base vezes altura. Observe agora o esquadro que está representando um triângulo retângulo. Podemos perceber que os catetos de medida B minúsculo e C minúsculo representam, respectivamente, base e altura desse triângulo. Como já sabemos que a área de um triângulo é o produto entre base e altura dividido por 2, podemos então expressar a área desse triângulo retângulo a partir dos catetos. Dessa forma, dado um triângulo retângulo qualquer, a área deste triângulo será o produto entre os catetos B e C dividido por 2. Observe agora o nosso triângulo equilátero. Ele é o triângulo que possui os 3 lados congruentes de medida A e os 3 ângulos congruentes de medida 60 graus. Ao traçarmos a altura relativa a um desses lados, esta altura, além de formar um ângulo reto, ela divide esse lado ao meio, A sobre 2 à direita, A sobre 2 à esquerda. Portanto, podemos aplicar algumas relações dentro desses triângulos retângulos. Observando o triângulo retângulo que está à direita na figura, nós temos que a medida do cateto oposto aos 60 graus é Hzinho e a medida da hipotenusa, Azinho. Dessa forma, podemos calcular o seno de 60 graus, que é dado pela razão entre o cateto oposto ao ângulo de 60 graus e a hipotenusa do triângulo. Assim, temos que a medida do seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, a medida do cateto oposto a 60 graus é Hzinho
e a medida da hipotenusa é Azinho. Portanto, chegaremos à igualdade raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre A. Passando a medida A que está dividindo para o outro lado da igualdade, multiplicando, temos que a altura de um triângulo equilátero pode ser expressa por A vezes raiz de 3 dividido por 2, onde A é o lado do triângulo equilátero. Dessa forma, temos que a área do triângulo equilátero pode ser calculada como produto entre a base e a altura dividido por 2. Tomando a base sendo o lado de medida Azinho e a altura de medida Hzinho, temos que a área do triângulo equilátero é A vezes Hzinho dividido por 2. Ao substituir Hzinho por A raiz de 3 sobre 2 e efetuando as suas contas, chegamos na fórmula da área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero pode ser calculada como A ao quadrado, que multiplica a raiz de 3, dividido por 4, onde o A é a medida do lado deste triângulo equilátero. Falando agora sobre o hexágono regular, ele é um polígono que possui 6 lados congruentes e 6 ângulos também congruentes. E o hexágono regular tem uma característica muito peculiar dentro dos polígonos regulares. Ele é o único polígono regular que pode ser subdividido em 6 triângulos equiláteros congruentes. E dessa forma, tendo visto a área de um triângulo equilátero nessa aula, podemos então calcular a área do hexágono regular. Assim, a área do hexágono regular será igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero. Portanto, temos que a área do hexágono regular é 6 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde o A é a medida do lado do nosso hexágono regular. Falaremos agora do nosso trapézio, que é o polígono regular que possui dois lados paralelos, um de medida B minúsculo, chamado de base menor, o outro de medida B maiúsculo, chamado de base maior. A distância entre essas bases é chamada da altura do trapézio. Os lados que não são paralelos são chamados de lados oblíquos do trapézio. Prolongando a nossa base maior de medida B maiúsculo de um segmento de reta de medida B minúsculo, podemos traçar um segmento que forma dois triângulos congruentes na nossa figura. Assim, a área do nosso trapézio original tem medida exatamente igual à área do triângulo que está indicado na figura. Sabemos, portanto, que a área de um triângulo é o produto entre a base e a altura dividido por 2. A base é um segmento cuja medida é Bzão mais Bzinho. A altura, um segmento de medida H. Dessa forma, a área do nosso triângulo da figura será Bzão mais Bzinho. Isso multiplicado pela altura, dividido por 2. Sim, a área do nosso trapézio pode ser calculada como a soma das medidas das bases maior e menor, isso multiplicado pela altura, dividido por 2. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima!